Salve, salve, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de História e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história de um país que começou oficialmente no dia 22 de abril de 1500, que é o Brasil. No primeiro momento, os portugueses chegaram na costa brasileira e eles não empreenderam imediatamente uma ocupação das terras, porque eles estavam mais interessados com o comércio das Índias. Então, o Brasil, durante um período de tempo, ele pertencia, obviamente, a Portugal, mas ele não foi intensamente explorado. No começo, por exemplo, foi muito importante para o Brasil. Sim, foi muito importante, mas era um comércio de extrativismo. Os portugueses viam, negociavam com os índios, tiravam para o Brasil e levavam para a Europa. No máximo, eles construíam feitorias. Então, nesse começo, o Brasil ele não foi efetivamente colonizado, embora as terras pertencessem à coroa portuguesa. Essa ocupação ela ocorre, de fato, oficialmente, a partir de 1531. Essa ocupação sistemática ela começa com Martim Afonso em 1531. E ele vem para o Brasil com algumas incumbências, algumas coisas que ele tinha que fazer. Primeira coisa importante para a coroa portuguesa era garantir a segurança das terras, impedir que outros povos chegassem aqui no Brasil e ocupassem as regiões, como, por exemplo, os holandeses, os franceses, que inclusive vão invadir o Brasil algumas vezes no decorrer da nossa história. Outra coisa importante que ele tinha que fazer era promover a ocupação da terra, começar a explorar de fato essa terra e assim gerar riquezas para a coroa portuguesa. E aí, como eu estava falando, o escambo, principalmente do pau-brasil e as feitorias, elas não geravam ao longo da costa brasileira, que seja, núcleos populacionais. E essas transações comerciais, esse comércio, ele também não exigia a fixação das pessoas aqui. Então, a partir de 1530, a coroa portuguesa ela começa a pensar formas de fato, não só garantir a posse sobre as terras do Brasil, como também explorá-las devidamente para sempre obter mais lucros. Na década de 30, de 1530, os portugueses eles já estavam produzindo açúcar nas Ilhas de Madeira e Açores. Ou seja, era um produto extremamente valioso para a Europa nesse momento e que eles estavam tendo êxito nessas ilhas. E aí o rei português, João III, ele decide implementar o mesmo sistema aqui no Brasil. O que ele vai fazer com o território? Ele vai dividir em faixas e essas faixas, chamadas capitanias hereditárias, elas deveriam ser ocupadas por donatários, pessoas que vão vir para o Brasil com o objetivo de explorar essas terras. Quem eram esses donatários? Eram os fidalgos, os nobres portugueses, que vinham para o Brasil com algumas incumbências, com algumas tarefas a serem cumpridas. Primeiro, promover, obviamente, a ocupação e a exploração das terras. Lembrando que eles teriam que fazer isso através dos seus próprios recursos. A coroa não financiava esses donatários. Eles viriam para cá, obviamente, eles produziriam, gerariam riqueza e pagariam parte para a coroa, né, em forma de impostos. E além de promover essa ocupação e essa exploração da terra, uma questão que era sempre muito importante para a coroa portuguesa era garantir a posse sobre essas terras. Ou seja, uma outra questão muito importante para os donatários era garantir a integridade do território, ou seja, impedir invasões de outras nações que não participaram das grandes navegações no início, como Portugal e Espanha, mas que desejavam ter terras e estabelecer colônias também na América. Então, em 1534, o rei português, João III, ele divide o território brasileiro em 15 faixas e doa essas capitanias para 12 donatários. Alguns donatários eles sequer vão chegar a tomar posse dessas terras, mas o objetivo dessa divisão e dessa doação era garantir sempre à coroa portuguesa que seus interesses e suas posses fossem mantidas aqui na América. As relações entre rei, donatários e colonos, elas eram estabelecidas pelas cartas de doação. Segundo essas cartas, os donatários deveriam proteger o território das invasões estrangeiras, tentar pacificar ou controlar os conflitos com os indígenas,
Eles deveriam também promover a ocupação da terra, fundação de vilas para atrair mais colonos e, obviamente, garantir ao rei o monopólio do pau-brasil, que era um produto muito importante nesse período, e estimular não apenas o comércio, mas manter o monopólio comercial da coroa portuguesa com as terras da colônia. Outro documento muito importante vai ser o foral. Foral era um documento que estabelecia as relações de direitos e deveres entre o rei e os donatários. Por exemplo, os donatários eles não podiam vender as terras, pois as terras pertenciam ao rei. O que ele podia fazer era doação de terras, que a gente chama de sesmarias, que eram as doações de grandes terras para que os colonos pudessem explorar. Essas doações ele podia fazer. A capitania também, ela era passada para seus descendentes. Então, ela era passada de pai para filho. Por isso que a gente chama de capitanias hereditárias. E o que os donatários podiam fazer? Eles podiam explorar a mão de obra indígena, ou seja, nesse começo, como não tinha mão de obra negra e não tinha mão de obra branca suficiente, a escravidão indígena ela era autorizada. Além disso, eles podiam cobrar impostos em nome da coroa. Conforme ele ia doando as terras, ele fazia essa administração e, obviamente, ele também tinha que cuidar da justiça para evitar que aqui nas colônias houvesse um caos. Porque, na verdade, esses donatários eles eram uma extensão da coroa portuguesa aqui no território brasileiro. E eu vou ficando por aqui. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre as capitanias hereditárias e sobre a ocupação e a colonização do Brasil.